além do programa no ar, que é tradicional, sempre foi no rádio, né? A gente faz também pelas redes sociais, tem aqui a Tupi Mais também, que é um dispositivo em que você pode, digamos assim, acessar os programas antigos de ontem, de anteontem, se for o caso, e todos os dias, todas as semanas, na quinta-feira, a gente, além da transmissão normal que a gente faz pelo rádio e pelo YouTube, a gente faz também uma live no Facebook, para ter o acesso é muito grande mesmo. AERPcast. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o episódio número 39 do AERPcast. Eu sou a Fernanda Nardo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as experiências radiofônicas para além aí da notícia e da música. Isso mesmo. Quem acredita aí que o tempo das radionovelas ficou para trás está muito enganado. Agora séries de ficção e outras baseadas em fatos reais revivem a era das radionovelas nas plataformas de streaming e também no rádio. Hoje com uma roupagem um pouquinho diferente, elas são chamadas de audioséries, audiodramas, peças radiofônicas ou até mesmo podcasts de ficção e storytelling. Para falar sobre essas experiências atuais e como esses formatos eles podem ampliar o alcance do rádio e conquistar novos públicos, eu converso com a Valesca Falsi, ela que é supervisora de produção, diretora de desenvolvimento e apresentadora e produtora da Rádio Inconfidência de Minas Gerais. Tudo bem, Valesca? Seja bem-vinda. Olá, Fernanda. Muito obrigada pelo convite. Uma alegria participar desse bate-papo aqui com você e também aí com o nosso colega da Rádio Tupi, o Jorge. A gente que agradece. Nosso outro colega, como a Valesca aí já deu spoiler, é o Jorge Pereira, ele que é radialista e produtor do programa Patrulha da Cidade, da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Tudo bem, Jorge? Seja bem-vindo. Obrigado, Fernanda. Obrigado a todos vocês. Bom dia também para você, Valesca. Prazer em falar contigo. Que bom ter sido convidado por vocês aí da ERP, né? Eu fico muito feliz, muito honrado e estou aqui disposto a falar bastante sobre o rádio, aquilo que for possível para você e para a Valesca. Perfeito. Então vamos conversar com você, Jorge. Fala um pouquinho aí da sua experiência pessoal. O que é o Patrulha da Cidade? É um programa aí que já está um tempão no ar. Conta pra gente um pouquinho do programa. Olha, o programa já está realmente há muito tempo no ar, tem 63 anos no ar na Rádio Tupi, e talvez seja, se não for o mais antigo programa, um dos mais antigos a permanecer no rádio durante todo esse tempo. É um programa policial, mas que a gente toca com um pouco mais de reverência, entendeu? A gente procura fazer das histórias do dia a dia, as histórias do cotidiano, de uma maneira mais suave, mais macia. Não é aquele crime bárbaro que a gente aborda, não. A gente aborda histórias mais curiosas, como o bandido que subiu o morro aqui recentemente, depois, fugindo da polícia, teve que pedir socorro à polícia, porque ele entrou no morro de uma outra facção, queriam matá-los, ele pediu polícia, imagina, bandidos ligando para a polícia. É um casamento que aconteceu há coisa de uns 2 ou 3 meses, aqui numa igreja, que a mulher entrou com a criança no colo. Olha aqui, o filho dele, não sei o quê, foi aquela bagunça, aquela confusão toda. Então, é uma maneira mais irreverente e mais leve de contar o cotidiano do policial aqui do Rio de Janeiro. É como se fosse ali uma história, vocês vão contando, colocando humor. Como é que funciona isso? Funciona da seguinte maneira. Aqui o apresentador é o Mário Belisário, que faz a apresentação junto com o Garcia Duarte, e os dois iniciam, tá, a patrulha contando as histórias. Nós entramos sempre com reportagens de rua, repórter espalhado contando o cotidiano do dia a dia nosso aqui. Agora, acontece que a gente faz a radiofonização de 2 ou 3 histórias que tem, digamos assim, um pouco de humor, e a gente faz isso aí com os radioatores. Eu tenho aqui o Miguel Marques, nós temos o Fábio Máscara, a Lico Oliveira, a Naira Murim, que é uma veterana, inclusive, de dublagem, tudo, Lauro Fabiano. Toda essa turma de radioatores, a gente radiofoniza. Conforme você falou ali, Fernanda, a volta do radioteatro, a gente faz um radioteatro cômico. Eu já participei de outros trabalhos de radioteatro de drama e tudo, mas aqui a gente faz de uma forma cômica e é muito bem aceito, o povo gosta muito da forma como a gente faz aqui na Patrulha.
Perfeito. Valesca, passando a bola para você um pouquinho. Na pandemia, vocês estrearam com uma peça, né, de rádio-teatro em parceria com o Grupo Galpão. Conta como é que surgiu essa ideia, como é que foi essa experiência aí para vocês. Fernanda, primeiro vou só apresentar para quem não conhece a Rádio Inconfidência, aqui de Minas Gerais, que é uma rádio. Nós temos duas emissoras. A AM foi fundada há 86 anos, a FM é brasileiríssima, ela foi criada há 44 anos. A FM só toca música brasileira, então exclusivamente dedicada à produção nacional. E aí eu vou contar uma historinha aí para o nosso colega Jorge, que quando a rádio foi criada, em 1936, foi criado junto também um programa chamado A Hora do Fazendeiro. E aí eu vou ter que desbancar o Jorge, porque o A Hora do Fazendeiro está no ar há 86 anos, sem interrupção. Esse eu posso garantir que é o programa mais antigo do rádio brasileiro, sem interrupção. Ele, claro, trocou os apresentadores ao longo dos anos, mas a atual apresentadora apresenta A Hora do Fazendeiro há 36 anos. Então, vamos lá. Durante a pandemia, a gente teve esse problema aí, né, de ter que trabalhar, fazer rádio de casa. Então, vários apresentadores, jornalistas tiveram que montar estúdios em casa para poder fazer as gravações e encaminhar para a rádio. E durante esse período também o grupo de Teatro Galpão, aqui de Belo Horizonte, que é um grupo, né, conhecido aí não só no Brasil, mas já se apresentou inclusive em Londres, com uma peça do Shakespeare, olha aí lá na casa, né, do autor, já apresentaram lá. E esse grupo tradicional, então, fez uma proposta de parceria para fazer uma coisa que a gente chamou de rádio-teatro. Era uma peça do Grupo Galpão, mas criada, ela não foi simplesmente filmada e a gente transmitiu o áudio no ar. Foi trabalhada toda a sonoplastia dela pensando na linguagem do rádio. E foi tão bem sucedida a transmissão dessa peça que a gente agora, como somos uma emissora pública, a gente tem que trabalhar com certo cuidado, né? Abrir um edital de chamamento. Então, a gente está analisando propostas de outros grupos para manter esse radioteatro no ar aqui na Inconfidência. A gente ainda não finalizou o processo de seleção, mas em breve a gente vai retomar esse formato, porque foi muito bem sucedido. Como é que foi a receptividade do público? Eu lembro que na época eu até ouvi a peça, acompanhei e eu vi que nas redes sociais as pessoas também faziam uma movimentação, então deu para unir diversas plataformas aí também, né, Valesca? Isso, a peça entrou no ar junto, né, naquele momento de pico da pandemia, onde estava todo mundo realmente trancado em casa, pouquíssimas pessoas saíam, ou da área da saúde, ou da alimentação. Então, a gente teve uma recepção muito boa, porque os ouvintes estavam querendo esse contato mais próximo, não só com música, né, ou as notícias que estavam muito pesadas naquela época, mas eles queriam um contato mais próximo com produções, eles queriam ir ao teatro, não podiam. Então, a gente uniu as duas coisas, a gente levou o teatro para os ouvintes através do rádio. E, na época, a gente transmitia tanto pelo rádio, né, quanto pela internet. E a gente quase que quebrou a internet de tantos acessos simultâneos que a gente teve durante a transmissão. Então, a gente até repetiu, porque a gente... na primeira temporada, digamos assim, a gente exibiu um episódio por final de semana e depois nós repetimos e colocamos a peça todinha em sequência no ar, era aproximadamente 2 horas de duração, e nas 2 vezes em que a peça foi transmitida no rádio, a gente teve um número de acessos muito grande pela internet. Que legal. E Jorge, para vocês aí, como é que é esse contato com o público do programa, com os ouvintes? Vocês também utilizam outras plataformas? Ele reverbera e vai para as redes sociais? Enfim, conta pra gente aí como que é essa relação com os ouvintes. Não, a relação é ótima nesse sentido, porque, como você disse mesmo, além do programa no ar, que é tradicional, sempre foi no rádio, né? A gente faz também pelas redes sociais, tem aqui a Tupi Mais também, que é um dispositivo em que você pode, digamos assim, acessar os programas antigos de ontem, de anteontem,
se for o caso. E todos os dias, todas as semanas, na quinta-feira, a gente, além da transmissão normal que a gente faz pelo rádio e pelo YouTube, a gente faz também uma live no Facebook, para ter o acesso é muito grande mesmo. Eu gostei de ouvir também o que a Valesca falou aí em relação ao cuidado que a Rádio Inconfidência tem, que o pessoal tem, ela em especial também, com o rádio teatro, que eu acho muito bacana, a radiofonização de histórias. Eu sou dessa fase, eu sou dessa época, e que mexe muito. Eu acho que a radiofonização, queria falar um pouquinho sobre isso, mexe muito com a imaginação das pessoas. Eu, por exemplo, fiz uma peça de rádio aqui para a Rádio Tupi, uma história que eu tinha um radioator de 58 anos de idade que fazia papel do filho do cara que tinha 34 anos. O 34 tinha o ator, inclusive, depois foi ator de televisão, Reinaldo Gonzaga. O Reinaldo tinha 34 anos, mas tinha uma voz grave e fazia papel de pai de um que tinha 57, 58 anos de idade, que era o Odair Marzano. Então, é uma coisa bacana, é mexer também com o imaginário da pessoa, e com a pessoa está em casa ouvindo, e, logicamente, tem essa possibilidade de na verdade, cada um encara a história da forma que acha legal. Gostei de ouvir a Valesca dizer isso, do trabalho, do carinho que tem com o radioteatro, com a radiofonização. Perfeito. Agora, partindo um pouco para uma opinião de vocês, né, saindo um pouco da experiência pessoal, vocês acreditam, porque a gente tem muito desses formatos novos, né, que são antigos, mas com uma outra roupagem, e em podcast crescendo cada vez mais. Vocês acreditam que há espaço nas rádios, na programação tradicional, e é como uma oportunidade aí mesmo de alcançar novos públicos, novos ouvintes, enfim, fortalecer, diferenciar? Vocês acham que e um novo nicho aí também para as rádios estarem investindo? Pode falar, Jorge, você. Da Valesca, eu acho o seguinte, eu gostaria de fazer uma experiência. Eu não vou dizer a você, eu não sou muito de adivinhar o que vai acontecer, o que o público vai receber bem. Eu já vi casos de televisão, em programas que, eventualmente, eu achei que não iam vingar, e os programas vingaram, e vice-versa. Outros que a gente faz com uma expectativa muito grande, eles não vingam. Então, eu não sei como seria a aceitação. Eu gostei de ouvir a Valesca dizer que houve, por parte do público dela, da Rádio Inconfidência, na época da pandemia, uma aceitação muito grande. Eu prefiro não especular sobre isso, não. Eu gostaria de ter, sim, oportunidade para novos radiadores, pessoas, inclusive, que fazem dublagem, bastante dublagem hoje em dia, bons radiadores que eu conheço, ter oportunidade. Vamos fazer uma experiência, eu gostaria, sim. Claro que aqui no íntimo eu acredito que vai dar certo, mas eu preferia não arriscar, apenas fazer uma experiência. Mas, de certa forma, você já tem uma experiência diferente aí da tradicional, que tem dado certo, né? A nossa experiência, como eu disse a você, é uma experiência de irreverente, de comédia, de tirar, digamos assim, se permite o termo, tirar um sarro com os casos reais. Mas eu falo mesmo do que a Valesca estava falando, dramatização, histórias, às vezes, clássicos, como ela falou, de William Shakespeare, entendeu? Coisas para trazer para esse público atual que, às vezes, nem tem conhecimento imagina, clássicos como Romeu e Julieta e tudo, poderia ser adaptado com uma linguagem mais moderna, como acontece na televisão, como aconteceu com Chica da Silva. Enfim, é uma experiência. Eu queria ver uma experiência de dramas e casos, histórias, digamos assim, de época dentro do rádio. Perfeito. E você, Valesca, você acredita que há uma oportunidade aí, esses novos formatos, para as rádios ampliarem, conquistarem novos públicos? Olha, eu acredito muito nisso, porque a rádio, né, por exemplo, no nosso caso, a Rádio Inconfidência, quando ela começou, ela tinha até orquestra, ela tinha programas de auditório com orquestras, inclusive um ex-diretor nosso aqui, o Ricardo Parreiras, que está com 95 anos, ele trabalhou com a gente até fevereiro desse ano, quando, infelizmente, por questões administrativas, ele teve que sair da rádio, não por questão de desejo ou de saúde. E o Ricardo Parreiras, ele já foi radioator, ele conduzia esses apresentações da orquestra. Nós já tivemos uma orquestra aqui nos anos 40, só de mulheres, que é uma coisa incrível naquela época.
E o Ricardo Parreiras, além de radioator, então ele teve essa experiência no momento da rádio em que se investia muito nisso. E o que eu acredito atualmente é que a rádio, né, o veículo rádio, ele sobreviveu aí a vários avanços tecnológicos, né? A gente enfrentou aí a chegada do CD, a chegada depois das fitas DAT, né? Tiveram várias transformações. Hoje a gente tem aí o Spotify, as plataformas de streaming, e nada disso derruba o rádio. O rádio tem uma característica que eu costumo dizer, que ele é o único veículo de comunicação que ele pode funcionar até mesmo sem energia elétrica ou sem internet. Porque, por exemplo, a nossa rádio AM, ela também é transmitida por ondas curtas, então a gente pode chegar naquele radinho de pilha lá do interior do Amazonas, independente de ter energia elétrica lá ou não. Se a pessoa tiver com a pilha e sem internet, ela vai ouvir o rádio, vai ouvir as notícias. A gente recebe muitas cartas de ouvintes aqui, principalmente de pessoas que fazem rádio amador. Nós já recebemos cartas que vieram assim, de navegadores que estavam no Pacífico ouvindo a rádio no navio. Então, o alcance do rádio ele é muito grande. Então, eu acredito que podem ter fases em que a rádio pode ter uma baixa em função da chegada de uma nova mídia, né, como as plataformas musicais, mas eu acho que o rádio ele sempre consegue se reinventar e buscar novos públicos e ter também um público mais fidedigno ali, um público orgânico que não abandona o rádio. Porque se entra no carro, é muito mais fácil você ligar o rádio do que você ficar tentando conectar o Bluetooth no seu celular para ligar uma plataforma musical, por exemplo. E o rádio tem uma outra coisa que é muito interessante, que ele te traz a surpresa do momento. Você não tem aquela previsão, eu já sei qual que é essa sequência que está na minha playlist e começar a pular a música. Você tem aquela possibilidade da surpresa de ouvir uma coisa nova ou mesmo uma coisa antiga que você não estava esperando, mas que pode coincidir com o seu estado de humor, porque na programação musical de rádio a gente busca muito isso. Se o tempo está nublado, se está chovendo, se está frio, se vai ser um feriado. Então, a gente busca fazer essa seleção musical de acordo também com o clima e a efeméride também. Perfeito, é isso mesmo. E eu adoro essa coisa do fator surpresa do rádio. Sempre me encantou e eu acho incrível. E acho sim que o rádio só reforça o seu protagonismo a cada dia e deve sim, às vezes, voltar a inovar, colocar coisas diferentes na grade, na programação e fazer esse teste, né? Fernanda, dá licença, eu queria aproveitar as falas da Valesca para dizer, sim, que o rádio, inclusive, sobreviveu à própria televisão. Quando a televisão chegou, foi aquele impacto, o rádio vai acabar, não acabou nada. A televisão está aí, a rádio está aí, eles convivem normalmente. Entendeu? Então, eu acho que... E outra coisa também que eu acho importante no rádio, que ela falou diversas coisas aí do rádio, o imediatismo da notícia. O rádio tem essa vantagem de ter imediatismo da notícia. Você não precisa da imagem, não precisa de coisa nenhuma. Olha, aconteceu isso agora, estou informando. Aí depois vem o desenrolar, o desdobramento, entendeu? Mas o fato aconteceu, o rádio informa, logicamente, normalmente deve ser o primeiro a informar. Jorge, eu queria até complementar sua fala aí, se a Fernanda me der licença. Essa questão do imediatismo é uma coisa impressionante mesmo, porque a gente não depende de texto, não depende de uma produção de imagem, não depende de uma edição. Então, eu vou citar até um fato bem recente, que foi na semana passada, quando a gente perdeu a cantora Rita Lee. Na hora que eu tive a notícia, eu subi correndo lá no rádio, tinha um colega que estava no ar, e eu perguntei para ele, eu falei, era 11h05 da manhã. E eu perguntei para ele, você já deu a notícia? Ele falou assim, não, o departamento de jornalismo disse que vai dar no boletim do meio-dia. Eu falei, nada disso, abre o microfone, vamos falar agora. A gente conhece Rita Lee, a gente sabe da importância dela para a música. E aí a gente abriu o microfone e nós dois começamos a dar notícia ali, falar quem era, do trabalho dela, sem texto, sem produção, sem nada. Então, esse imediatismo é uma característica do rádio que nenhum outro veículo tem.
Com certeza, o rádio é incrível. Bom, eu agradeço a participação de vocês. Foi uma conversa rápida, mas eu acho que a gente conseguiu aí absorver um pouquinho dessa experiência que vocês tiveram com esses formatos na grade de vocês. E muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Rádio é tudo, com Daniel Stark. E quem chega agora para conversar sobre as notícias do meio rádio é ele, Daniel Stark, do portal Tudo Rádio. Tudo bem, Daniel? Seja bem-vindo. Tudo certo e com vocês? Vamos falar novamente de rádio com vocês. Bora lá. Bom, a primeira é sobre streaming que ganha aí um pouco mais de terreno. Conta aí pra gente essa notícia. Pois é, a gente acompanhou aqui que, na verdade, é uma pesquisa realizada pela Jacobs Media no mercado dos Estados Unidos que mostra, ela é uma pesquisa enviada para a base de ouvintes. Então, é uma forma do rádio chegar e fazer uma medição direta com qual é o comportamento atual dos ouvintes de rádio por lá. Então, são mais de 400 emissoras que participam desse processo. Está na 19ª edição, então é uma pesquisa super conceituada, realizada anualmente, e você conta com uma base aí de 30 mil ouvintes de rádio, e eles perceberam que o digital está crescendo mesmo. Então, hoje, na composição total da audiência de rádio, nós temos 38% para o digital, que aí envolve aplicativos de rádio, streaming via computador, smart speakers, uma série de outras iniciativas. E temos também, aí no caso do receptor tradicional de rádio, né, seja na residência ou nas casas, ele corresponde a 58%. Então a gente tem um crescimento, sim, um avanço do digital, conforme ele vai ficando mais fácil esse acesso para o ouvinte. Mas tem um detalhe também, essa pesquisa revelou outro ponto interessante, que durante a pandemia da Covid-19, aumentou a relação do ouvinte com a sua emissora preferida. Então ele se sentiu mais conectado a emissora por vários motivos, pela dificuldade daquele momento, pelas indecisões, pelas angústias, né? Então teve o rádio como companheiro importante naquele momento. E isso foi um legado que ficou no pós-pandemia. Essa relação também entre os ouvintes e suas emissoras preferidas está no seu maior nível histórico desses 19 anos de pesquisas que foram realizadas lá nos Estados Unidos. E isso também chamou a atenção porque esse nível, né, de aproximação entre o ouvinte e suas emissoras preferidas, né, a sua emissora preferida, ele é mais alto para os públicos mais jovens. Então, as duas gerações mais jovens, né, que responderam a essa medição, eu vou até pegar aqui para a gente não falar, a geração Z e os millennials, eles realmente responderam que estão mais ligados às suas emissoras preferidas. Então, isso foi bem interessante nessa medição, que a gente mostra algumas mudanças de comportamento, né, em relação ao digital, ouvindo mais rádio através de dispositivos conectados, mas também essa proximidade maior entre os ouvintes e suas emissoras preferidas. Que legal, mostra aí a força do rádio aí com as novas gerações também, né, Dani? Exatamente. Bom, você também vai falar sobre publicidade, áudio digital, é isso? É uma pesquisa? Exatamente. Nessa última aí da NAP, né, até o pessoal da Apple nos acompanhou, a gente viu que, de fato, é uma realidade para as rádios de lá a publicidade no digital, no streaming, né? Então, assim, já existe algum faturamento interessante no áudio digital para as emissoras. E isso é uma coisa que a gente deseja muito e está lutando, digamos assim, junto com o setor para aumentar o volume de anúncios, né, interessados no áudio digital. Até porque é algo que as emissoras já praticam, muitas delas já têm escala aqui no Brasil de consumo, então a partir do momento que o anunciante estiver interessado realmente nesse formato de mídia, a rádio vai passar a faturar também nesse ambiente, assim, de uma forma mais consistente ou de uma forma mais interessante. O que eu estou querendo dizer é que tem um detalhe, assim, essa diferença entre o volume de consumo e o investimento publicitário e áudio digital ainda existe em mercados maduros como o dos Estados Unidos. Uma pesquisa que a gente publicou recentemente no Tudo Rádio mostrou que o consumo em áudio digital, seja pelas emissoras, podcast, uma série de outras iniciativas de áudio digital, ele é superior ao volume de investimento nesse tipo de áudio, de mídia, né? Então, assim, existe um mercado ainda, um espaço para percorrer
mesmo no mercado dos Estados Unidos, para aumentar esse volume de faturamento das rádios no digital, e aqui nem se fala. Aqui realmente a gente precisa chegar para as marcas e apresentar a importância do áudio, não só pelo rádio tradicional, mas também pelo digital, que é uma mídia poderosíssima, porque ela acompanha as pessoas ao longo do seu dia, não concorre tanto pela atenção das pessoas, ela está ali acompanhando até, de repente, no momento da decisão da compra, numa loja ou no online. Então, ela é uma ferramenta poderosa na ideia de estruturar uma estratégia de marketing de vendas. Então, a gente precisa realmente aumentar esse interesse no áudio por parte dos anunciantes, mas não é uma realidade exclusiva nossa. Realmente, lá nos Estados Unidos, que eles já têm um investimento interessante, eles ainda têm um espacinho ali que está meio desproporcional. Então, o consumo é maior do que realmente a atenção de quem compra mídia para esse tipo de... ou seja, tem pessoas ali naquele consumo que não estão sendo 100% cobertas ou entendidas pelos anunciantes. E isso precisa mudar urgente. Perfeito, Dani. Muito obrigada pelas informações aí dessa semana. E a gente te espera aí para o próximo episódio do podcast. Combinado. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. E muito obrigado também a você que nos acompanhou em mais um AERPcast. Lembrando que a cada 15 dias tem episódio novo, tanto no YouTube quanto no Spotify. E se você tem algum tema que você quer saber mais, refletir, aprender, manda pra gente que a gente aprende juntos aqui no AERPcast. Até a próxima! Você ouviu a AERPcast, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.